Boa tarde, Brasil. Boa noite, Itália. Esse é o Etanóis e hoje nós vamos falar de vinho. Oi, eu sou Vini Santiago e eu tô aqui para fazer você beber melhor. Tem gente que é de humanas, tem gente que é de exatas, nós somos de etílicas. O que é vinho? O que é vinho, MC que é vinho? Não, tem nada a ver com MC que é vinho. Vinho é um fermentado alcoólico da uva sã, fresca e madura para a lei brasileira, mas tudo isso é meio que relativo. Num conceito mais amplo e tradicional, vinho é um fermentado alcoólico de fruta. Então a gente pode dizer que existe vinho de maçã, na Alemanha, por exemplo, eles têm o Apfelwein, se faz vinho de tâmaras em alguns países desérticos, então dá para estender o conceito, mas para a lei brasileira, vinho só de uva. A uva sã, fresca e madura também é relativo. Se faz vinho, por exemplo, no mundo com uvas botritizadas, uvas atacadas por um fungo. Elas não estão necessariamente sãs no sentido tradicional. Fresca, se a gente faz vinho com uva passa, ela não está mais tão fresca assim. E madura também, um vinho de colheita tardia, sobremadura ou não tão madura assim para fazer um vinho base de espumante, tudo isso é discutível. O importante é, para fazer vinho eu preciso pegar uvas, espremer, colocar fermento ou esperar que o fermento da casca da uva haja naturalmente. Quando o processo de fermentação terminar, eu tenho o meu vinho pronto. O importante é, na fermentação, a levedura, o fermento, consome o açúcar do suco de uva, do mosto, e transforma em álcool e gás carbônico. Quando todo esse processo terminou, eu tenho um vinho seco. Se o gás carbônico escapa, eu tenho um vinho tranquilo. Os vinhos que a gente tem aqui na frente são todos tranquilos, eles não têm gás carbônico. Quando eu retenho o gás carbônico, eu tenho vinhos espumantes, como o champanhe, por exemplo, o cava, o asti, são todos vinhos espumantes. Como surgiu o vinho? Não tem nenhum livro, nenhum registro histórico de onde surgiu o vinho. O vinho é uma bebida muito antiga e junto com a cerveja, estima-se sejam as bebidas fermentadas mais antigas do mundo. Surgiram espontaneamente, tem várias lendas que explicam. Uma delas diz que um rei na antiga Mesopotâmia tinha várias esposas, uma das esposas não estava satisfeita, viu um suco de uva fermentando numa tigela, quis beber aquilo fervendo, borbulhando, para tentar se matar, não conseguiu, ficou alegre, alcoolizada e decidiu que a vida valia a pena e aí começou a se produzir vinho. Mas existem vestígios de ácido tartárico, o pessoal que trabalha com arqueologia já achou vários vestígios muito antigos de produção de vinho e estima-se que o vinho tenha surgido onde hoje é a Ásia Menor, Oriente Médio, Geórgia no Cáucaso, Turquia, essa região ali provavelmente foi onde surgiu o vinho no mundo. Por que o vinho é uma bebida mais valorizada muitas vezes ou tem um status melhor em alguns momentos do que a cerveja, por exemplo, se as duas são bebidas fermentadas? Na verdade, o vinho tem uma limitação. Como o vinho é feito de uva, a uva é sazonal, eu não consigo estocar uva fresca ao longo do ano. Já para fazer a cerveja, eu consigo estocar cereais ao longo do ano e ir fazendo cerveja o ano inteiro. Por isso a cerveja acabou se tornando uma bebida mais popular do que o vinho e mais acessível do que o vinho, enquanto o vinho, muitas vezes, por ser sazonal, era reservado às autoridades, sejam religiosas, sejam civis, ao longo da história. Existem exceções. Para os romanos, por exemplo, eles dividiam esse vinho em várias etapas. Então, o que era o vinagre, o vinho ruim, ficava para os escravos ou para as pessoas mais simples. Tinha um vinho que não tinha muita denominação, que era um vinho mais corrente para a população normal, e as autoridades tomavam vinhos safrados, vinhos de alta qualidade, vinhos doces, muitas vezes vinhos temperados, como eles costumavam fazer. And you could have it all. My empire of dirt. Uma das coisas importantes sobre vinho, para você que está tomando vinho agora, é entender que existem vários tipos de vinho, várias classificações, e uma delas, aqui no Brasil importante, é a diferença entre vinho fino e vinho de mesa de uvas americanas. Existem várias famílias, vários estilos de uva no mundo, mas tem dois grupos principais. Vitis vinífera, que tem origem europeia. Dentro desse grupo estão Cabernet Sauvignon, Merlot, Tannat, Chardonnay, Syrah. E a gente tem a Vitis labrusca.
Dentro desse grupo, são uvas originárias da América do Norte, e a gente tem Isabel, Bordeaux, Niágara, Concorde, e também temos uvas híbridas, que são um cruzamento dessas duas. Quando eu faço um vinho só com vitis vinífera, só com uva europeia, pode ser de uma uva só, pode misturar uvas europeias, eu tenho um vinho fino. As uvas finas geralmente são mais difíceis de produzir, mas geram vinhos que costumam durar um pouco mais e são mais valorizados no mundo de maneira geral. A maior parte dos países proíbe a produção de uvas americanas para a elaboração de vinho. Então, se a gente for, por exemplo, na Europa, a gente não tem vinho de uva americana tradicionalmente. Já no Brasil, a gente produz vinho de uvas americanas. Essas uvas costumam ser maiores e elas vão ter aroma e sabor de uva. Então, se você quer um vinho com gostinho da uva, tem que procurar vinho de uva americana, vinho de mesa. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Esses vinhos são geralmente mais jovens, não duram tanto tempo, mas são bastante frutados. Apesar de se produzir pouquíssimo na Europa, em alguns lugares se produzem e eles são valorizados como produtos culturais. Um exemplo disso é em Portugal os vinhos de cheiro, que são vinhos feitos com uva americana para consumo regional, consumo local. Se a gente pegar, por exemplo, um cachorro e um lobo, os dois são canídeos, mas são de famílias diferentes, são de grupos diferentes e evoluíram de forma diferente. Então todas as uvas são do gênero Vitis, mas a gente tem espécies diferentes como Labrusca, Vinífera, Rupestre e outras. É importante entender que o vinho fino, não por ser fino, tem mais elegância ou alguma coisa assim, aquela coisa. Sabe por que eu sou rica? Eu sou rica! Ele só é feito com uvas chamadas finas. Tecnicamente, o ideal é chamar de vinhos de vinífera. E o vinho de mesa não necessariamente é o vinho para tomar à mesa. Uma coisa importante é que na Europa, vinho de mesa tem uma concepção diferente. Vinho de mesa é um vinho sem indicação geográfica. É um vinho que pode vir ser produzido com uvas de diversas regiões. E é uma terminologia que quase não se usa mais. Na França, por exemplo, que era Vin de Table, acabou virando Vin de France. Então mudou um pouquinho essa legislação. Então não tenham preconceito com o vinho de mesa, o vinho fino. Só provem e vejam se vocês gostam ou não. Outra coisa importante, a cor do vinho. Existem 3 cores básicas para vinho, que é branco, tinto e rosé. O pessoal pergunta, e o vinho verde? Vinho verde é um tipo de vinho feito no norte de Portugal, principalmente no Minho, e ele tem esse nome vinho verde porque o Minho é uma região verdejante. Tem vinho verde branco, vinho verde rosé e vinho verde tinto. Se algum dia colocarem na taça para vocês um vinho de cor verde, não bebam. Também já me perguntaram, e o vinho azul? Estão fazendo na Europa vinho de coloração azul, mas essa cor não é natural. Então o pessoal geralmente extrai pigmentos da casca da uva e colore o vinho. Também tem um espumante norte-americano que é colorido com suco de mirtilo. Aí fica um azul esverdeado, azul água. O vinho tem basicamente 3 cores: branco, rosado e tinto. E o que diferencia esses 3 é a casca da uva. Se a gente pegar uma uva branca ou tinta, a cor está na casca, mas a polpa é transparente. Então, se eu fizer um vinho só usando a polpa da uva, eu tenho um vinho branco. Pode ser de uva branca, pode ser de uva tinta. Um exemplo disso é um Merlot branco que uma vinícola na campanha Dunam está fazendo agora. Para fazer o rosé e o tinto, eu preciso deixar a casca em contato com a polpa da uva, com o líquido da polpa, durante um tempo. Em média, para fazer um rosé, eu vou deixar a casca em contato com o líquido de 4 a 24 horas. E, em média, para fazer um vinho tinto, eu vou deixar a casca de 5 a 20 dias. Qual é a importância disso? Além da cor na casca, a gente tem taninos. Tanino é uma substância que vai dar aquela sensação de boca seca, boca amarrada, aquela trava na boca, parece que a gente comeu um caqui verde, uma banana verde. Tanino é natural da casca da uva. Quanto mais eu deixo essa casca em contato com o líquido, mais tanino eu passo para o vinho, e isso dá corpo, dá estrutura para o vinho. Por isso que vinhos tintos costumam ter tanino e vinhos brancos não costumam ter. Então, se você gosta de vinho com mais tanino, vai atrás de vinho tinto. E o tanino é importante na hora de harmonizar com carne, porque o tanino combina muito bem com a carne vermelha, com gado, com ovelha, funciona bastante bem. A matéria-prima do vinho é a uva, e na uva eu tenho todos os ingredientes que eu preciso para fazer vinho. Então, quando a gente fala que o vinho tem aroma frutado, floral, eu não estou botando nem fruta, nem flor dentro do vinho, tudo isso vem da uva. Na uva, principalmente, eu tenho na polpa, no miolinho da uva, eu tenho acidez,
e açúcar, eu tenho ácidos e açúcares que vão passar para o vinho. Na casca eu tenho pigmentos e tanino que também podem passar para o vinho. O que eu não quero no vinho geralmente é a semente e o cabinho do cacho da uva, que a gente chama de engaço. A semente e o engaço tem taninos ruins ou amargos, e a semente, o grãozinho da uva, tem óleos amargos que vão acabar arruinando o vinho. Isso a gente geralmente não usa na hora de elaborar o vinho. E tem inúmeros tipos de uva para vinho. Tem um livro da Jancis Robinson que é muito importante para quem trabalha com vinho, chamado Wine Grapes. Se alguém quiser se aprofundar nisso, se joga, porque é muita coisa. A maior parte das pessoas não consegue citar 20 variedades de uva diferentes. Faz um exercício aí, sem olhar, sem ver em lugar nenhum. Anota aí as uvas que você lembra e vê até quantas você chega. Mas geralmente as pessoas não passam de 20 uvas, mas tem muito mais do que isso no mundo. Mas as principais uvas que se usa no mundo para fazer vinho são as chamadas castas internacionais, e a maior parte delas é de origem francesa. Então, algumas bem famosas: Cabernet Sauvignon, Merlot, Tannat, Pinot Noir, todas essas são tintas. Mas o mais importante é, se vocês querem aprender mais sobre vinho, continuem assistindo os vídeos, continuem degustando vinho, participem de um grupo de degustação, de uma confraria, e principalmente não tenham receio e não tenham preconceito. Provem o que vocês conseguirem provar, anotem, registrem a experiência. Conforme vocês forem tendo litragem, mais vocês vão entender de vinho. Brigadão e até a próxima.